Esse método começa a ser utilizado por Freud antes mesmo da fundação da psicanálise em 1900 e foi imprescindível para que a psicanálise pudesse ser fundada em 1900 com o texto Interpretação dos Sonhos. Isso é meio óbvio. Veja, se o Freud ele lança o livro em 1900, Interpretação dos Sonhos, um livro de 2 volumes gigantescos, é claro que a psicanálise já estava sendo praticada antes. Mas, às vezes, as coisas mais óbvias não são óbvias até que a gente exponha, né? Então, se ele publicou em 1900, significa que ele começou a praticar psicanálise em 1900? Claro que não. Em 1900, ele deu notícia ao mundo do que ele já estava praticando. Mas para escrever 2 volumes daquele tamanho ali, ele já estava praticando isso há algum tempo, não? Há alguns anos, eu diria. Então, a psicanálise ela começa a ser praticada anos antes dela ser fundada. Só que até então, praticada pelo Freud. O mundo passa a ter notícia, e isso tem um impacto no mundo, não à toa. Você teve ali Breton, você teve Dali, você teve. Quantas pessoas foram lá visitar Freud para saber sobre esse novo método que estava sendo inaugurado? Ele mexeu na arte, na filosofia, na sociologia. Quantas escolas do pensamento não foram tocadas e não sofreram interferência dessa publicação? Entendem? Então, talvez difícil a cultura ocidental, a gente pode até dizer que existe a cultura ocidental antes e depois do Freud, antes e depois da interpretação dos sonhos. Mas certamente o método não começou em 1900, mas o método foi noticiado ao mundo em 1900. O Freud, obviamente, começou um pouquinho antes. Eu acho bem interessante, às vezes é óbvio e a gente tem que apontar para a gente mesmo essas coisas, né? Então, a psicanálise fundada em 1900, com interpretação dos sonhos, né, onde ele demonstrou o funcionamento do seu novo e revolucionário método, digo revolucionário pelo quanto causou no mundo ocidental. Freud denominou como regra fundamental por considerar que essa seria a única capaz de fazer surgir as resistências, mas também poder utilizar aquilo que as resistências apontam para além das resistências.